programa Vida e Saúde hoje tem como convidada especial a psicóloga Kátia Floch. A Kátia, ela é vice-presidente da Associação Brasileira de Psicologia Espírita, é apresentadora dos programas da rádio Boa Nova, como Despertar da Vida, todas as manhãs às 6h30. Vivendo e Aprendendo às quinta-feiras, das 15 horas às 16 horas. Colunista do jornal Semeador. Colunista da revista Além da Vida, expositora e oradora da FESP, psicóloga com especialização transpessoal, bioenergética, psicossomática, biopsicoespiritual e TRVP, terapia de regressões de vida passadas. Tudo bom com você? Tudo bem. Você vai abordar hoje o tema família. Família. Um tema extremamente complexo. É um tema muito atual e um tema que vai nos proporcionar refletir com certeza aspectos e situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. As pessoas geralmente que procuram, as famílias na realidade, que procuram uma psicóloga sempre quando está infeliz, nunca feliz. Com certeza. Uma pessoa que, a mulher geralmente, a esposa que busca o tratamento, porque o relacionamento a dois não está devidamente sustentado, orientado, fortalecido, então ela busca a psicoterapia para corrigir uma situação que está ocorrendo e indo às portas até de uma possível separação. E o que ocorre geralmente nesses tratamentos? Geralmente fica ou não fica mais? Olha, depende muito do casal, né? Geralmente o casal, quando está, assim, o relacionamento está doente, ele busca a psicoterapia para que seja envolvida essa relação em conceitos mais atualizados, onde a pessoa começa a perceber o seu lado, onde ela está falhando, onde ela está errando, onde o casal já tem essa probabilidade de se perceber para que seja consertada a relação. Então, veja bem, existe a possibilidade dos dois perceberem que já não tem mais nada para compartilhar, porque relacionamento, casamento é compartilhar. E nós não podemos achar que existe a possibilidade de haver um relacionamento a dois onde não haja troca. Então, se os dois concordam em conviver, em abrir mão, em ceder e viver um relacionamento afetivo, que é muito importante no casamento, existe a possibilidade de permanecerem casados. Caso contrário, eles vão perceber que não dá mais para continuar essa relação a dois. Você aplica uma espécie de terapia? Isso, é a psicoterapia que vai orientar, vai fazer com que a esposa perceba onde ela está falhando, fazer com que o marido perceba onde ele está falhando, onde existe, às vezes, por experiência, na atuação de consultório, eu percebo assim que ou o marido não é afetivo, ou a esposa não é mais afetiva como antes, então há toda uma situação de cobrança, há uma situação assim onde eles começam a desgastar a relação, porque não é mais devida como era no início, quando se uniram, quando eram namorados, enfim. Existe todo um desenlace que vai sendo de uma forma contínua com o passar dos anos, ou seja, o cotidiano vai sendo desgastante. Geralmente, quem pede mais para separar, a mulher ou o homem? É muito difícil essa pergunta, porque às vezes nós não podemos generalizar. Mas em comum é o homem, né? Em comum é o homem. Por quê? Porque o homem, ele já tem essa disponibilidade a estar vivenciando até uma outra relação fora do casamento. E a mulher tem esse aprendizado que ela deve permanecer no casamento até a última instância. Então, existe todo esse conflito de relacionamento. Então, geralmente, o homem ele está mais predisposto a sair do casamento do que a mulher. A mulher, geralmente, ela quer sempre cuidar mais e permanecer na relação. Toda separação deixa sequelas, e as sequelas às vezes causam traumas, né? Os mais prejudicados nas separações são o quê? Os filhos? Com certeza. Então você trata o pai, a mãe e os filhos? E os filhos. Quando o relacionamento já está prejudicado, onde já existe a possibilidade de haver a separação, o que acontece? Os filhos já entram num estresse emocional altíssimo. Por quê? Eles começam a perceber essa possibilidade de vir a
a realizar aquilo que ele já havia percebido no decorrer dos anos. Porque nós não podemos esquecer que os filhos, eles têm uma percepção muito ativa do relacionamento do pai e da mãe. Então, eles já começam a perceber quem é mais agressivo, quem mais é intolerante na relação, quem é que está mais assim com probabilidade de cair fora, de se envolver com outras pessoas. Então, os filhos já começam a perceber toda a dinâmica familiar. Obviamente, ele já entra no estresse quando ele começa a ter essa percepção. Então, o que acontece? Quando eles percebem que o pai e a mãe vão até o consultório buscar um tratamento, ali eles já sentem que existe essa possibilidade de haver uma mudança para melhor, né? Porque se não acontece a mudança, eles vão viver uma angústia altíssima, vão ter deficiências de aprendizado, vão ter um déficit de busca, né, de viver em harmonia, até com os amigos. O filho se torna agressivo, ele tem uma grande probabilidade de buscar drogas, de fazer os seus delitos do dia a dia, enfim, sem que os pais percebam que uma grande interferência foi da atuação negativa nesse relacionamento. Complicado. Complicado. Mas nós sabemos que existe toda uma possibilidade de reestruturação. Vamos supor, se o pai e a mãe já percebem que não dá, não tem o amor, porque eu acredito que o amor é a essência que permanece duas pessoas, ou que faz com que duas pessoas permaneçam unidas. Se o amor acaba, eu acredito que o amor nunca acaba. Então né? não houve amor, Então não né? houve amor. Eu sempre digo assim que as pessoas às vezes acham que amam, vivem uma grande paixão e a paixão, quando ela cessa, não resta nada. E existem pessoas que necessitam de paixões durante a vida, não uma paixão, de várias paixões. Então, quando cessa esse envolvimento todo, o que acontece? A pessoa, ela começa a querer buscar fora de casa. Aliás, nós estamos sempre buscando, né? Isso, sempre nós somos buscando. indivíduos que estamos sempre buscando algo diferente, algo novo, mas em compensação existe um antagonismo muito grande, nós temos muito medo da mudança. Então, quando um casal começa a perceber que existe a possibilidade da separação, eles também vivem uma grande angústia, né? Não é fácil, mesmo aquele que pediu a separação. Ele entra num estresse alto, a esposa vive num estresse alto, mesmo ela não querendo se separar e ele querendo. Por quê? Porque é a mudança. Ele também, mesmo que ele possa ter pedido a separação, ele não sabe o que ele vai encontrar lá fora. Né? E a esposa também. E aí, o que vai acontecer com a minha vida? Eu vou encontrar um outro amor, né? Então, eu digo assim, quando na relação as pessoas percebem que o amor não existe, aí o que acontece? Elas têm até, eu diria, a permissão de ir em busca dessa outra metade. Porque nós, na vida, nós necessitamos de envolvimentos, né? Nós precisamos de troca, homem e mulher. E se não há isso aí, existe todo um comprometimento até de existência, de vida. A pessoa não quer mais trabalhar, a mãe já não liga muito para os filhos. Por quê? Porque falta o amor, falta a paixão, que eu acho que isso é a essência de vida. Na maioria das vezes, como você é espírita, né? O seu currículo diz que você é espírita. Você usa a terapia, você diz que você usa uma terapia de bioenergética, de esse transpessoal aqui. Não tem nada a ver com a terapia freudiana, correto? Não, você não usa a terapia freudiana. Não, a psicanálise não. É a psicoterapia transpessoal, que trabalha... Significa o quê? Esse transpessoal bioenergética, psicossomática? Então, a transpessoal trabalha com o indivíduo fazendo com que ele se perceba num momento mais divino da sua vida, ou seja, se permite a perceber que existe não só o corpo físico e não só o psiquismo, mas o espírito. Você passa isso para os clientes? Nem todos. Porque é difícil uma aceitação, todos, não, né? nem todos. Por quê? Porque a transpessoal, a especialização, a formação transpessoal não tem nenhum vínculo com nenhuma religião, mas ela aceita a reencarnação. Por isso que nós trabalhamos de uma forma muito mais dinâmica e muito mais realista e em pouco tempo, porque a psicanálise, se nós formos perceber bem, ela vai levar o indivíduo a fazer as suas observações analíticas num período muito mais longo.
né? A transpessoal, ela aborda muito mais rapidamente questões e resoluções, né? Porque ela integra o ser, ou seja, o ser psíquico, o ser espiritual, o ser físico e o ser social. Nessas 4 abordagens para fechar, vamos supor assim, a integração do ser. Então, a transpessoal sempre visa esta integração em todos esses 4 aspectos para que o indivíduo se perceba e transcenda esse estágio que ainda se encontra, que é o estágio egóico, né? Onde o indivíduo só vê a si próprio e esquece de ver o outro. Que nada mais é que um egocentrismo. Com certeza, fica centrado em si. Então, veja bem, a transpessoal, ela faz esse trabalho que eu acredito que é um trabalho extraordinário, porque busca integrar o ser. Um indivíduo não pode crescer se ele não aprender a se conhecer e a reproduzir esse conhecimento, esse auto-amor para as outras pessoas, né? Ou seja, para o social. Não dá para crescer enquanto você vê o social aí, as pessoas passando fome, as pessoas tendo doenças incuráveis. Então, o transpessoal faz com que o indivíduo se perceba, né? Aprenda a se amar, a observar as suas potencialidades, as suas características positivas e as suas sombras, que são as características negativas. Sendo assim, ele tem toda uma possibilidade de sobrepor aquilo que o incomoda, indo mais para o positivo. E assim, ele mais trabalhado, ele consegue olhar o social, ele consegue fazer as suas realizações, eu digo, a nível social, trabalhos voluntários, buscando realmente ser um ponto de união. Eu diria assim que todos nós somos participativos na paz, né? Agora, não adianta ficarmos pregando a paz se cada um não aprendeu a viver a paz no seu interior e muito menos a fazer com que a paz haja através da caridade, do amor ou da vida social. Com certeza. E a gente volta daqui a pouquinho. O futuro pode ser conhecido? Qual é o papel espiritual do Brasil como pátria no novo mundo e sua missão na transformação do planeta? A obra Brasil de Amanhã, do autor Mário Frigeri, revela a partir de uma ampla investigação o que dizem as profecias a respeito do futuro do país. O leitor encontrará nas páginas dessa obra um panorama dos acontecimentos que já se cumpriram e daqueles que ainda estão por ser revelados. Brasil de Amanhã, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 Operadora 11 4964 4700 ou acesse mundomaior.com.br. Esse e outros livros da Mundo Maior Editora você encontra nas livrarias Saraiva e Cultura. Acesse www.livrariasaraiva.com.br ou www.livrariacultura.com.br. O programa Vida e Saúde está de volta e nós continuamos a nossa entrevista com a Kátia Flock. Eu acredito, dentro dessa abordagem, que existe a possibilidade do ser se integrar. Mas o ser só pode se integrar se for trabalhado o corpo, a mente, o espírito e o social. Não dá para cuidar do desenvolvimento do ser sem esses 4 aspectos. Então, a transpessoal, ela tem como objetivo desenvolver esses 4 aspectos no ser, no indivíduo. Sendo assim, ele vai ter a possibilidade de se perceber, vai ter a possibilidade de perceber o outro, e isso vai dar um relacionamento produtivo, porque ele vai aprender a se respeitar, ir em busca do que ele deseja, do que ele quer, aprender que o outro também tem os seus desejos e que precisa ser respeitado, e o social, que eu acho que é extremamente importante para que esse contato com ele se reproduza em algo que ele possa estar assim, fazendo de produtivo para as pessoas. Eu acredito que o envolvimento social, o voluntário, a ajuda entre as pessoas é o que poderia fazer com que o próprio planeta se transformasse de uma forma muito mais rápida e objetiva. Kátia, essas separações geralmente ocorrem idas e voltas também, né, às vezes.
às vezes nessas voltas, o casal acaba até se afirmando depois de uma terapia dessa? Existe. Com o seu método? Existe a possibilidade de um indivíduo até pedir esse tempo. Né? Existe essa coisa de dar tempo? Dar um tempo? Existe a possibilidade do casal até fazer essa proposta. Né? Ou já chegar com a proposta pronta no consultório. Olha, nós vamos dar um tempo. Ou nós demos já um tempo de 2 meses, eu fui para um flerte e me separei e quis refletir sobre a relação. Existe isso? Existe. E depois eles voltam, né? Fazendo todo o trabalho terapêutico, eles começam a perceber que existe essa possibilidade de uma readaptação, né, de um envolvimento maior. Por quê? A distância da relação, o indivíduo começa a perceber as suas falhas. Né? O indivíduo começa a perceber, aquela esposa é uma mulher batalhadora, ela é uma mulher dinâmica, ela é uma mulher amiga, ela tem os seus receios, seus medos, seus defeitos, mas ela cuida bem dos filhos, ela me recebe bem em casa. O marido também, quando a mulher percebe, eu estou sentindo falta do meu marido, ele é uma pessoa muito agressiva, muito desagradável em alguns aspectos, mas é uma pessoa que está comigo, ele está presente com os filhos. Então, existe todo esse distanciamento, muitas vezes serve para o indivíduo começar a reavaliar ou avaliar a relação. E os que amam demais, né? Aqueles passionários. Exato, né? Para a sociedade, eles são um amor de pessoas, né? Aí dentro de casa, como diz no coloquial, o bicho pega. Na verdade, rola agressão, na verdade, com os filhos, com a esposa. Não é amor demais, pelo contrário, é um egoísmo demais. É um autodesamor assim incrível. Porque uma pessoa que reprime a outra é uma pessoa extremamente insegura. E uma pessoa extremamente insegura é uma pessoa que se desconhece muito. Então, ela tem que refazer ou se reestruturar ou se perceber para que ela consiga se sentir mais forte, mais segura e aprender a libertar o outro, porque o verdadeiro amor é aquele que liberta. Nós ainda não estamos no estágio de viver essa liberdade ainda em amor. Nós estamos no estágio de progressão, eu diria. Nós estamos no estágio assim, de aprendizado. Por que bater? Porque a pessoa ela chega no alto estresse, devido a uma insegurança, né? Porque assim, a agressividade ela é mãe da violência. A pessoa já tem essa agressividade no seu interior, né? E muitas vezes não é exteriorizada. Então, quando a pessoa recebe um grande desafio, ou chega em casa, a esposa está trocada, está vestida lá de uma forma que agride ele, ou seja, que seja uma roupa mais sensual. Você esteve com essa roupa o dia todo, onde você andou, o que foi? Realça nele, para casos de maridos que cheiram a roupa das esposas. Exatamente, né? Uma grande insegurança e um grande medo de perda. Então, eles agridem porque tem medo de perder essa pessoa. Infelizmente, né? Porque sabe, se nós formos analisar de uma forma bem profunda, nós vamos perceber que é aí que existe a possibilidade da separação. Porque a agressão... Acaba, né? Sempre separando, né? Acaba no fim da relação. Porque a mulher, ela não aguenta, né? Hoje em dia, graças a Deus, existe essa consciência e divulgação para que a pessoa não viva a dois num relacionamento doentio, que são as agressões físicas. E chega casais também, assim, né? no seu consultório, que o marido agride a esposa, não só verbalmente, como agressão física? Sim, já tem, infelizmente tem. E o próprio paciente conta. Né? Hoje eu agredi minha esposa, hoje eu dei um chute nela, hoje eu arranquei muito cabelo dela, entendeu? Então, quer dizer, isso é real, isso acontece, isso não é só uma fantasia. Nós que trabalhamos com o psiquismo do ser, nós entendemos até profundamente de onde vem esse resultado, né, esta ação. E é preciso que a pessoa se conscientize que é uma doença psicológica. Tem né, tratamento? A agressão. Claro que tem. A pessoa ela precisa se conscientizar de que o processo da agressividade, ela vem de traumas, que foi angariado a partir da infância, vem de um pai agredindo a mãe, vem de uma mãe agredindo o pai. Isso influencia o filho mais tarde a tomar esse tipo de atitude? É real isso. Um filho que visualiza um pai agredindo a mãe ou uma mãe agredindo o pai, ele tem a reproduzir isso até de uma forma inconsciente, porque ele aprendeu,
Nós aprendemos através da visualização. Por isso que dizem, né, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Por quê? Porque fazer é difícil, falar é fácil. Fácil, exato. E no caso de crimes concretizados, de crimes passionais. Hoje em dia tem muito. muito. Hoje em dia é muito comum, infelizmente. São aquelas pessoas que não admitem sequer supor ou não suportam nem em sonho perceber o distanciamento daquela pessoa que ela acredita que ama. Porque isso não é amor, isso é uma doença. O relacionamento passional, ele já vem assim de uma personalidade doentia. O indivíduo que chega a matar a pessoa que ele diz que ama, ele já tem essa predisposição à violência desde a sua infância. Então, fazendo essa observação, quando nós chegamos a estudar um caso de um crime passional, nós vamos perceber a história de vida desse indivíduo. É um indivíduo extremamente inseguro, é um indivíduo que teve traumas, com certeza, a nível emocional e comportamental, ou seja, ele viu, não necessariamente possa ter visto até dentro da família, mas viu o pai de um amigo bater na mãe de um amigo e aquilo traumatizou. E ele, nós sabemos por estudos, até da pesquisa da TRVP, que é Terapia Regressiva Vidas Passadas, nós sabemos que o indivíduo já traz até uma predisposição por ter vivenciado até em outras vidas algumas atitudes agressivas e violentas. Então, ele tem aqui nesse processo reencarnatório uma possibilidade de rever esses comportamentos. E se ele não tem um pai e uma mãe que possa estar percebendo o desenvolvimento desse indivíduo para a violência e para a agressividade, ele vai desencadear e vai executar aquilo que ele precisa. Então, a execução, vamos supor, de um relacionamento, né, ou a perda de um relacionamento, faz com que o indivíduo busque na perda total do outro. Você quer se separar de mim, então você não vai ser mais de ninguém. E aí entra aquele resultado tipo, vou aniquilar essa pessoa, e a pessoa até busca não só tirar a vida do outro, mas às vezes acaba tirando a própria vida por se achar incapaz de sobreviver sem esse amor, entre aspas, que nós sabemos que não é amor e é uma dependência patológica que vem realmente de um psiquismo doentio e que precisa ser revisto, né? Socialmente, eu sempre digo, as pessoas precisam rever os comportamentos agressivos, porque nós percebemos de antemão quando uma criança tem um comportamento agressivo e quando ela começa a ter uma probabilidade de ir para a violência. Só que muitas vezes os pais não conseguem acompanhar ou perceber isso porque trabalham, têm as suas atividades fora do lar. A maioria. A maioria. Então existe toda essa impossibilidade de convivência, então não percebe essa tendência do filho. Então é tudo isso que englobamos, né, no resultado desse final infeliz que é a morte, o assassinato e o suicídio em seguida. Então, nós temos que tomar muito cuidado e percebermos que um indivíduo, geralmente, que é muito silencioso, que é introspectivo, que é uma pessoa que é tímida, eu sempre digo, vamos trabalhar essa pessoa, porque ela está reprimindo a sua agressividade e uma possível violência em seguida. Obrigada, Kátia. A gente volta já já. Maior convida você a conhecer, descobrir e se encantar com as obras de Marcel Benedetti, autor de livros consagrados que tratam da espiritualidade dos animais. Conheça essa coleção agora em novo formato e com um novo visual. Histórias, dicas e fatos fascinantes a respeito do universo desses grandes amigos. Encontre as respostas que você sempre quis saber sobre reencarnação, evolução, inteligência e os sentimentos dos animais diante das situações e acontecimentos da vida. Informações 0 operadora 11 4964 4700 ou acesse www.mundomaior.com.br. Esses e outros títulos da Mundo Maior Editora o leitor encontra nas lojas da Livraria Saraiva.
E o Vida e Saúde está de volta com mais Kátia Flock. Kátia, vamos falar de um tema que é extremamente polêmico, principalmente dentro da FESP. Nós vamos falar sobre TRVP, Terapia Regressiva de Vidas Passadas. E eu gostaria que você se baseasse até num livro que você comentou com a gente, Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. Olha, eu trabalho com o TRVP, que é Terapia Regressiva Vidas Passadas, que é ciência, né? Porque nos Estados Unidos as psicoterapias elas são muito embasadas na regressão. Por quê? Porque vai já direto no foco a ser trabalhado. Veja bem, nós sabemos que nós temos a partir da encarnação o esquecimento das nossas vidas passadas, que é, eu diria, um grande prêmio que nós temos, mas não é um esquecimento absoluto, porque nós temos lembranças parciais e nós vemos essa realidade através do nosso próprio comportamento. Por que a casa é contra falar de terapias de vidas passadas, da gente fazer regressão? Veja bem, eu acredito que a casa ela deve enfatizar um excesso de busca de... às vezes as pessoas chegam no meu consultório, eu queria saber quem fui e tal, eu queria saber se eu vivi aqui no Brasil, se que ano que eu vivi, o que eu fiz, ou se eu fui uma pessoa muito importante. E essas buscas, elas são inadequadas, né? A TRVP é um tratamento. É como você tomar um antibiótico para um leve resfriado. É inconcebível. Então, nós temos que entender, eu acredito que a casa adotou esta posição exatamente para que não haja o excesso, né? Porque nós sabemos que tem pessoas que buscam a psicoterapia regressiva apenas para descobrir fatos que não são relevantes, não são nada importantes para o seu crescimento pessoal. E se nós temos esse esquecimento, ele tem uma razão de ser, ou seja, realizar novamente toda uma situação de evolução, onde você pode rever alguns aspectos do seu passado, do qual você tem a capacidade de estar refazendo, tendo uma leve memória, que eu diria que nós temos uma leve memória até pelas nossas próprias tendências comportamentais, né? Esse tratamento é hipnótico? Não, não é hipnótico. A TRVP, ela consiste numa imensa anamnese, né? Você faz uma anamnese completa da vida do indivíduo, desde a infância, do relacionamento com os pais, da gestação, o que a mãe sentia quando estava gestando esse bebê durante os 9 meses. Então, é uma incorporação de informações assim, extremamente... completa, né, que vai fazer com que eu tenha em mãos dados fiéis de todo o relacionamento do pai com a mãe, até para o indivíduo já fazer todo esse envolvimento, né, com a gestação, com o momento que ele que estava, né, no útero materno, qual era o relacionamento do pai com a mãe, enfim, para você ver quanto que o psiquismo infantil assimila e registra tudo, mesmo não tendo nascido, mesmo a partir da gestação, a partir do 1º mês, ele já tem toda uma condição de assimilar e de reter essas informações no seu psiquismo. No 1º mês? No 1º mês. Mas não diz que o nascimento da criança só recebe vida a partir do momento que ele chora? Não. Isso não é verdade? Não. Porque nós sabemos que o espírito, quando vai reencarnar, ele tem todo um complexo de atração, né? Ele atrai todas as informações de genes e DNA do pai e da mãe. E nesta atração, o que ocorre? Ocorre a formação do corpo. E nesta formação, o psiquismo dele já está lá. Entende? A energia dele, a necessidade de formar um corpo com uma predisposição a uma determinada doença, é devido à energia dele. Então, é uma energia atrativa. Então, quando ele vai se aproximar do pai e da mãe para que haja toda o espermatozoide fecunda um óvulo, né? Que antes, aliás, um ovo, que é um ovo, antes de se tornar óvulo. Então, quando há fecundação, existe toda a atração energética desse espírito. Então, ele já está presente, até no momento da concepção.
Um mês já o espírito está presente. Não, antes, na concepção. Antes, na concepção. Na concepção ele já está é presente. Vida. Já é vida, porque ele está presente. É o espírito que está lá presente, atraindo a carga genética do pai, a carga genética da mãe para formar seu corpo e as suas predisposições a doenças XYZ. Então, veja bem, por isso que eu digo sempre que cuidar do indivíduo é cuidar do feto, é cuidar da formação. E numa regressão, chega até, os meus pacientes trazem, né, que lembranças, poxa, meu pai brigava muito com a minha mãe quando eu estava no útero materno. Como? Através da regressão. A pessoa fica sedada para fazer a regressão? Não. A regressão, então, tem o processo da anamnese, onde vai trazer muitas informações que vão complementar até a possibilidade, a probabilidade desse indivíduo ir para a regressão. Uma pessoa que usa droga não pode fazer a TRVP. Não? Né? Gestante não pode fazer a TRVP. Por quê? Ele usa recursos químicos para para entrar no estado de consciência alterado. Esse tipo de droga que você diz por exemplo, bebida, maconha, até bebida, maconha. Enfim, cocaína, crack, qualquer química que ele possa estar ingerindo, porque você sabe que qualquer droga faz com que o indivíduo saia da sua consciência. Então, não pode, porque ele tem que sair de uma forma natural, que é através do relaxamento. Né? Uhum. Então, a regressão, ela consiste em quê? No relaxamento, o indivíduo faz um relaxamento e ele entra num estado quase próximo a alfa, ele não dorme, perde a consciência, nem perde a consciência. Ele tem a consciência do que ele está fazendo, que ele está no meu consultório, que eu estou falando com ele o tempo todo. Só que ele entra num estado de tranquilidade quase que plena e ele é capaz de acessar essa memória, né? Que são as informações de regressões, de vidas passadas que todos nós temos, e vem à tona aquela situação mais traumática que ele possa ter vivido. Ou seja, antes de ir para a regressão, nós vamos formular uma questão para se buscar a resposta. Ou seja, uma pessoa que não consegue se envolver afetivamente já está com 40 anos. Né? Então, aí nós vamos falar, olha, então nós vamos buscar fazer com que o seu inconsciente vá buscar essa informação em vidas passadas, onde você possa ter vivido um trauma que possibilitou hoje da sua fuga a reviver essa situação novamente. E o inconsciente, como é muito sábio, ele vai e traz a situação através de uma visualização, porque cada um vai sentir de uma forma diferente. Então, ele vai trazer em forma de visualização, como se estivesse vendo um filme, né? E sabendo que está no meu consultório, que está tendo toda essa abordagem, essa segurança de estar com o profissional para que ele traga as informações, revivendo essa informação, ele vai aflorar o conteúdo, o sentimento e a emoção, que é o mais importante, porque não é só a memória que, tendo a memória do que foi, resolve o caso. Não, ele tem que vivenciar a emoção traumática para que ele possa resolver a situação. Kátia, muito obrigada, foi um prazer imenso tê-la aqui conosco, espero que você venha mais vezes. E é para a gente continuar falando sobre terapias de vidas passadas. Eu agradeço a você e ao programa. Muito obrigada. Kátia.